se sentar. É com muita honra, né, que eu recebi esse convite da Gisele. Eu falo que eu creio que Deus ele não faz nada por acaso, né, como ela disse, né? Deus ele prepara tudo no tempo certo, na hora certa. E muitas vezes a gente não entende o propósito, o processo de Deus, né? E eu, desde que ela me convidou, eu vinha pensando na palavra, vinha pensando na ministração. E hoje, pela manhã, quando eu estava orando ao Senhor pela manhã, Deus falou, não é essa palavra. Mas é o Carlos, é mas essa não vai encaixar naquela. Deus falou, vai. E hoje, quando a Gisele começou a ministrar aqui, e eu falei, gente, como que Deus ele faz e ele tem a sequência dele, nós não entendemos, né? Essa administração aqui, o quanto Deus falou no meu coração, o quanto que a pastora me falou que foi lá dentro do meu coração. Muita gente escuta, mas precisa ouvir de novo para reforçar. E aí eu vou resumir rapidamente minha história para vocês, porque o meu testemunho que me trouxe até aqui. Né? Eu sou professora da Gisele, né? Eu dou curso de cabelo. E eu me converti, eu comecei a trabalhar com cabelo aos 17 anos, assim, rapidinho, vou contar para vocês, porque a história são 22 anos de história. Aos 18 anos eu me converti ao Senhor. E me converti ao Senhor de uma forma assim que eu falava assim, Deus, se for para me desviar, arranca minha perna. Eu prefiro ficar sem uma perna que ficar sem o Senhor. Ainda bem que o Senhor nunca me ouviu. E eu pedi a Deus umas coisas tão loucas quando eu tinha 18 anos, porque eu queria tanto permanecer na presença do Senhor, eu queria tanto ser perfeita na presença do Senhor. E por mais que eu era nova de idade, eu tinha vivido muita coisa. Eu perdi meu pai aos 9 anos. Então minha vida foi muito difícil, né? Crescer sem meu pai. E a gente sente aquela necessidade do pai, realmente, né? E aí eu me converti aos 18 anos, já trabalhando como cabeleireira. Passei muitas dificuldades na minha profissão. E aí me casei muito nova, aos 20 anos, com meu primeiro namorado. Que essa história também é longa, vou resumir para vocês aqui. Só sei que continuei servindo a Deus, continuei trabalhando na obra de Deus. Porém, irmãs, tinha momentos da minha vida que eu falava assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não posso falar de Jesus para as pessoas. Eu comecei a viver um tempo que eu não me sentia digna, porque eu não vivia o que eu pregava. Como que eu ia falar de cura, sendo que eu estava ferida? Como que eu ia falar que Deus fazia se na minha vida nada acontecia? Eu comecei a me afastar das coisas de Deus. Eu comecei a me afastar dos ministérios, me afastar de tudo, porque eu não me sentia digna. Eu achava que eu tinha tanto problema, que eu não podia falar de Jesus para as pessoas. E continuei focando em fazer o meu trabalho, eu pensava assim, o importante às vezes não é o falar, é o meu testemunho. Então eu tenho que dar um testemunho coerente, né, mesmo que eu não fale. Mas hoje eu entendo que são as duas coisas que andam juntas. Eu tenho que testemunhar sim, mas eu também tenho que falar. Porque a pastora acabou de dizer, a mulher com força de sangue, ela ouviu falar de Jesus. Então alguém abriu a boca, não foi só testemunho, irmãos. Eu vivi por muitos anos achando que o meu testemunho bastava. Né? Eu podia sofrer o que fosse para o casamento, mas ninguém sabia. Não parecia uma bênção. Eu achava que isso era testemunho. Né? Eu achava que isso era testemunho. Ficar levando pancada da vida e calada. Né? Eu já tinha um salão muito grande nessa época. Com 19 anos eu já tinha uns 15 funcionários. Né? Com 20 e poucos anos eu já tinha 20 funcionários. Já tinha um espaço muito grande. Produzia muitas noivas. E eu mexia com o casamento. E o diabo ele sabe onde o nosso carro aperta. Era aquilo que eu trabalhava todos os dias, produzindo o sonho das pessoas. E era onde eu mais era infeliz. E eu falava assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Estou ajudando um monte de família a ser construída. E eu mesmo não estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Isso durou mais de 23 anos, essa peleja, né? E aí, quando foi, resumindo para vocês, no ano de 2009, eu fui participar de um congresso não, na verdade, de um concurso de cabeleireiros, lá em Belo Horizonte. E nessa fase, eu já estava muito deprimida, sem perceber, já estava assim, com uma aparência que parecia que naquela época, eu com 20 e poucos anos, eu tinha uma aparência de 40 anos, a Gisele já viu essa foto, né, Gisele? Então, assim, a minha aparência era muito assim, não tem como, gente, você externar o que não está dentro. Você pode maquiar, você pode trocar de roupa, mas se o seu exterior está machucado, se você está doente por dentro, você adoece por fora. Já viu alguém bonito doente? A pessoa contrai Covid, porque eu peguei Covid 2 vezes, fica bom
Então, eu tenho certeza que nesses 2 dias aqui Deus quer curar, não é só o físico, é a alma de muita gente, é as emoções, é aquilo que só você e o Senhor sabem. E aí, o que aconteceu comigo? Eu fui para um concurso, para um campeonato. Quando eu cheguei lá, eu me senti que eu estava dentro do congresso da Dona Maria, dona de casa. Todo muito estiloso, muito bonito, né? E eu parecendo gente que eu era faxineira do evento. Eu estava até arrumadinha, mas você olhava assim e falava, o que essa mulher está fazendo aqui? E eu completamente tímida, eu não falava em público. Fui participar do concurso, eu não ganhar nada, eu só para cumprir tabela. Tinham 15 profissionais concorrendo, eu fiquei em segundo lugar. Quando chamaram meu nome, eu não acreditei. Subi no palco, recebi o prêmio, eu olhei. E as pessoas olhavam, tipo assim, essa aí ganhou? Porque eu não tinha cara do que eu era, da primeira que eu era. E aquele dia Deus falou comigo, não adianta só você ser uma boa profissional, você tem que parecer uma boa profissional. E daquele dia em diante eu mudei minha aparência física, porque eu queria parecer quem eu era. Né? Então, isso pra mim é muito importante. Eu falo isso com as minhas alunas, né? Eu sempre falo com elas. Vocês têm que parecer, não adianta ser só bom, tem que parecer que você é competente no que você faz. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a concorrer em vários concursos, perdi uns, ganhei outros. E teve um específico no ano de 2009, onde Deus virou uma chave na minha vida, que eu fui entender anos depois, que eu participei de um concurso e eu falei, essa eu vou ganhar. Olhei pro lado assim, meu cabelo era mais bonito. Gente, eu não ganhei nem prêmio de consolação. Não ganhei nada. Eu gastei maior dinheiro. Eu fui lá pro Rio de Janeiro, levei modelo, levei equipe, só gastei. E não ganhava nada, só ganhava know-how. E aí eu entrei pra dentro do banheiro e falei com Deus em pensamento, Deus, por que eu não ganhei? E eu tô louvando o Senhor. Eu sou serva do Senhor. E o ímpio tá lá ganhando. Eu falei, como se Deus tivesse que me responder, irmão. Não faz isso. Né? Eu questionei por que o ímpio ganhou e eu não, como se eu fosse melhor do que alguém nessa terra. E aí, Deus falou nada. Saí, fui lá no juiz, no jurado, e aqui, eu gosto das minhas notas. Pensa na pessoa que não queria aceitar a derrota. Eu chorei, né? No caminho, uma pessoa me parou no meio de uma feira de cabeleireiro, não sei se vocês já viram ou já foram. É um troço bem vulcado, né? Bem multidão. A pessoa parou do nada e falou assim, Deus mandou te dar um recado. Eu falei, fala, Deus. Aí ele falou assim, Deus mandou eu te dizer, você não ganhou porque Deus está te preparando. Deus ele quer te ensinar. E o lugar onde aquelas pessoas estão de primeiro lugar não se compara onde Deus vai te colocar. Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou estar. Guarda essa palavra no seu coração. Quando Deus te colocar nesses lugares, você vai lembrar dessa promessa. Porque isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Aí eu saí de lá, irmãos, pensando o quê? Eu ia para televisão. Vou ficar famosa no ano que vem. Vou tirar o Rodrigo Cinta do padrão da moda e vai ser eu. A gente é assim. A gente não sabe o que é o lugar que Deus quer nos colocar. Né? E aí, eu demorei 2009, 10, 11. Aí me chamaram para fazer evento, para dar curso. Eu falei, eu sei fazer curso, não sei ensinar. Aí Deus falou comigo, você não nasceu sabendo, vai estudar. E eu fui estudar. Tudo que tinha para ser estudado. E eu comecei a aprender a falar em público, aprender a fazer o que eu fazia no salão para as pessoas aprenderem. E quando foi em 2011, eu fui fazer um evento, 2012 mais ou menos, 2012. E aí a pessoa que me contratou me levou num lugar lá em Macapá, no Amapá. E falou, Michelle, deixa eu te mostrar um lugar aqui. Ela falou assim, sabe onde você está? Eu falei, não. Ela, tá vendo aquele monumento ali? Chama Marco Zero. Aqui é a linha do Equador. Você coloca o pé aqui, é hemisfério sul, aqui é hemisfério norte. Você está no meio do mundo. Eu comecei a chorar. Porque eu lembrei de uma palavra de 3 anos atrás que eu tinha me esquecido. Eu me esqueci de uma promessa de Deus. Eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei pisar no meio do mundo. Aí eu entendi o que seriam esses lugares que Deus iria me levar que eu nunca imaginei estar. Gente, eu só não conheço 4 estados do Brasil, eu conheço o Brasil inteiro. E aí depois disso, eu já tinha viajado para vários lugares, só que essa promessa estava esquecida no meu coração, mas Deus não esquece. Quanta promessa que Deus te fez e Ele vai te trazer a sua memória hoje. Hoje Deus vai trazer ao seu coração aquilo que você se esqueceu, mas que um dia Ele te
prometeu. E o diabo, ele pode atrasar o nosso propósito. O diabo, ele pode atrasar a promessa de Deus, mas ele nunca pode impedir a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Aleluia. E aí, eu me lembrei disso e tomei posse. Ano de 2009, irmãos, nós estamos em 2022. Aí tem muita água para falar debaixo da ponte, não tem? E eu continuei crendo no Senhor, servindo ao Senhor por toda a minha vida, durante mais de 20 anos. Porém, eu achava que servir a Deus, ser servo de Deus, era ir na igreja, às vezes até ministrar num encontro de casais. Eu achava que estar no ministério, ser líder de uma célula, era servir a Deus. Deus não precisa de funcionários, Ele precisa de adoradores. Aleluia. Deus ele precisa de servos, mas não é de funcionários. Então muita gente está na igreja cumprindo uma tabela. A gente começa a viver no piloto automático. A gente vai viver no automático para Deus ali. E aí minha vida só ia de mal a pior. Era financeiramente, era sentimentalmente, mas eu não podia me fraquear, eu não podia ser fraca. Como ia ser fraca? Eu tinha 20 funcionários, eu tinha umas 20 famílias que dependiam de mim, do meu trabalho, então eu tinha que dar conta. Mesmo sem dar conta, eu tinha que dar conta. E aí eu queria ajudar o meu irmão que estava com depressão, queria ajudar o meu marido a mudar porque ele era assim assado, queria ajudar a minha irmã que era assim, mas eu não me ajudava, eu não olhava para mim. Eu vivi quase 20 anos fazendo tudo pelo outro, esquecendo quem eu realmente queria ser. E aí, resumindo toda essa história para vocês, no ano de 2019, eu perdi tudo que eu tinha, né? Eu tinha 20 anos de salão, e aí eu tinha um salão, a Gisele conheceu, né? Era uma mansão aqui em Belo Horizonte, era alugado, mas era uma casa avaliada em 7 milhões de reais, né? Que eu aluguei por uma mixaria, vale 30, eu aluguei por 6 mil, porque Deus abriu a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas Deus fecha. E a gente fecha. O inimigo não fecha a porta de Deus não, mas a gente pode fechar. E aí, quando foi em novembro de 2019, meu sócio me pôs para fora. E eu saí só com meus equipamentos, o salão, e tudo que eu construí por 20 anos ficou lá. E aí eu falei assim, e agora, Deus? Não preciso de nada disso, meu conhecimento ninguém vai tirar de mim. E aí estava tudo em nome dele, os bens, a empresa, o aluguel. Eu teria que ir para a justiça para provar que aquilo era meu, né? Eu falei, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí as pessoas falam comigo, mas por que você não processou o seu sócio? Aí é que a história é um pouquinho mais embaixo. É aquele meu irmão. E aí eu já tenho minha mãe com quase 70 anos, né? E eu não quis interferir nessa história. E aí eu já tinha lá meus 17 anos de casamento, né? 20 e poucos anos com meu ex-marido. Eu falo que eu não sou a favor do divórcio, gente. Mas eu falo que o motivo do divórcio é o motivo que você não deve casar. Se hoje tem alguém aqui que está namorando e coloca na balança e fala assim, olha, por esse motivo eu não casaria, então esse motivo vai te fazer divorciar. Então não casa. O motivo do divórcio ele começa no namoro. Porque nem Deus muda o caráter de ninguém se ela não permitir. Deus não é capaz de mudar o meu caráter sem a minha permissão. Porque o Espírito Santo, ele está à porta e bate. Ele não invade. Então, para piorar, né, eu perdi o salão. Aí o casamento foi junto. Porque depois que você não tem mais nada para oferecer, que você consegue descobrir quem realmente as pessoas são. Aí eu falei, vai o casamento também. Só que o casamento foi a casa, foi os móveis. Porque eu sou dessas. Eu prefiro ficar livre. Eu saí e deixei tudo para trás, irmãos, tudo. Casa, sofá, nem pensão eu quis. Eu falei, eu quero liberdade. Porque há alguns anos já eu estava me afastando de Deus por causa do meu relacionamento. E eu achava que eu não podia separar, que era pecado, que Deus não ia me perdoar, que eu ia ter que viver o resto da minha vida sozinha. E eu ficava naquele negócio adoecendo mesmo, de tanta infelicidade, e já tinha feito tudo, terapia, todos os pensamentos, tudo eu já tinha feito, mas nada mudava. Porque não tem como, né? Então quem está passando por um momento no casamento, os dois têm que mudar. Você não adianta você orar sozinha.
Né? E não adianta muitas vezes a gente orar para Deus agir na vida do outro, o outro tem que dar o passo. E eu falei, Deus também não me fez para ser infeliz. Eu estou largando Deus há anos e não estou percebendo por conta de uma pessoa, né? De algumas pessoas, porque o meu irmão começou a história com eu tentando ajudar ele numa depressão. E aí eu chamei para ser meu sócio, para tirar da depressão. E aí qual foi o meu erro, irmãs? Vou falar para vocês. Deus me falou meus erros todos, quando tudo isso aconteceu. Eu quis saber o papel de Deus na vida das pessoas. Tem gente que é para estar num lugar seguro, que é oração, não é para conviver. Não é para botar na sua casa. Tem gente que não é para andar do seu lado. Coloca num lugar seguro, na sua oração. Mas é irmão, não interessa. Tem gente que não é para andar do seu lado. Porque só vai te puxar para baixo. E aí, irmãs, tudo isso aconteceu, né? E aí eu falei, tá bom. Como a pastora falou aqui, eu ponho o pé, Deus põe no chão, eu sou assim. Eu falei, Deus, agora eu vou recomeçar. E Deus vai me conduzir agora. Aí eu ganhei um apartamento muito rápido, eu nem sabia que eu conseguia mudar tão rápido. E fui só eu, uma cômoda, uma máquina de lavar que estragou e uma televisão que estragou também, porque eu fiz a mudança de carro. Tudo que eu tinha foi 3 viagens de carro, mais 3 viagens de caminhonete. Só. Cheguei no apartamento, não tinha nada. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. Isso em fevereiro de 2020. Eu falei, tá bom, minha agenda tá lotada. Eu vou ministrar curso pro Brasil inteiro esse ano. Vou ficar rica rapidinho. Né? É minha pandemia, irmãos. Com mais ou menos 30 dias que eu tinha me mudado. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. Fechou tudo. Eu fiquei no apartamento praticamente vazio. Eu falei, Deus, e agora? E aí você começa a se questionar, o que eu fui fazer? E muitas vezes, irmãos, o diabo ele fala pra gente coisas que a gente acha que é o nosso coração. Porque o nosso coração também é enganoso. Mas o diabo ficava assim, tá vendo? Aí, esperou demais. Saiu tarde. E eu não entendia. Não entendia, e por muitas vezes eu quis entender, porque tudo aquilo tinha acontecido comigo. Eu falava, Deus, mas eu sou crente desde os meus 18 anos. Né? Por que eu estou colhendo isso agora? Eu sempre prego isso, ensino isso para os meus alunos, que a gente só colhe o que a gente planta, não é? Se você plantar tomate, você vai colher chuchu, gente? Aí tem hora que você fala assim, mas Deus, eu estou na horta errada? Vocês já chegaram nessa situação? Eu falei, meu Deus, eu estou na horta errada. Essa horta não é minha. Eu não plantei isso. Só que Deus falou comigo o seguinte: por que muitas vezes a gente não colhe o fruto que você planta? Eu era uma pessoa que eu sabia plantar, mas eu não sabia colher. Eu não entendi que no meio de uma plantação tem as pragas, tem os pulgão, tem os urubu querendo comer a plantação. Não é assim? Então você está plantando, mas você muitas vezes não cuida do que você está plantando. Só planta. E quem vai cuidar da plantação ali para tirar os bichos que estão em volta, para tirar as ervas daninhas que crescem em volta, os parasitas, os matos começam a sugar a sua fruta ali. Quem vai cuidar disso? Você. Então muitas vezes a gente planta, mas a gente não cuida da nossa plantação e já quer colheita. E eu comecei a entender que não adiantava só plantar. Eu tinha que cuidar daquela plantação o tempo todo. E hoje eu tenho vivido isso. E aí, irmãos, resumindo, né? Coloquei diante de Deus e falei, Deus, posso morrer sozinha, não tem problema. Mas eu fiz uma lista para Deus um belo dia, que eu estava muito sozinha no meu apartamento. Eu falei, Deus, eu tenho um sonho. Ter um marido assim, assim, assim. 11 qualidades. Mas Deus, tem 4 defeitos que eu não suporto. Tem irmã solteira aqui? Solteira, vai casar ainda? Faz uma lista para Deus. Por quê? Já fez? Porque todo mundo tem defeito, concorda comigo? Você pode ter 20 defeitos que o outro suporta, mas não pode ter um insuportável. Você não convive com a pessoa que tem um defeito para você que é insuportável. Porque tem gente que fala assim, meu marido é assim, eu penso, misericórdia, eu não aguentaria. Ela suporta o defeito, eu não.
Então tem defeito que você nunca vai suportar do outro. Então já coloca na lista. Eu falei, Deus, são 4 suportáveis. Se chegar alguém aqui que tem esses 4 defeitos, pode ser o Brad Pitt. Eu vou falar não pra ele. Porque eu já falei com Deus, é minha lista. E aí continuei, né? Então, resumindo, irmãos, minha história para vocês. Aí Deus, ele permitiu que várias coisas acontecessem. E aí eu ainda falei assim um dia assim, nossa, gente, como é que pode, né? Eu perdi tudo. E aí, em 2020 foi quando eu comecei meu curso online. E aí eu comecei meu curso online em 2020 e a gente chegou no pico da pandemia com uma audiência de 17 mil pessoas inscritas para assistir o meu curso de forma gratuita primeiro. Pensa, 17 mil pessoas em meio a uma pandemia. Eu falei, meu Deus, olha o que eu estou fazendo. E eu comecei a trabalhar. O ano de 2020 foi o ano que eu mais ganhei dinheiro em toda a minha vida. Com tudo fechado. Sem fazer uma viagem. Deus foi abrindo porta onde não tinha porta. Tinha dia que eu abri o meu celular, assim, olhava o extrato da minha conta, eu quase infartava. Aí eu pintava para guardar o extrato da minha conta. Eu falava, nunca vi um número desse, meu Deus. Eu cheguei a passar um Natal, que eu não vou esquecer disso, com 25 reais na minha conta. Eu trabalhei o ano inteiro, igual uma louca. Isso foi pouco tempo, 2018 por aí. Eu falei, meu, eu tenho 25 reais na minha conta. Comprei bala direito. E aí, quando foi 2020, eu olhava para o meu status e falava assim, meu Deus, da onde veio? E aí meu curso começou a vender, eu abri o curso esgotava, e eu falava, gente, então tá na pandemia, ninguém tá trabalhando, o povo tá comprando curso. Gisele é uma aluna minha do curso online. Gisele é uma dessas sementes que semeou e hoje não paga minhas contas. Gisele não paga minhas contas em 2020. Então, irmãs, resumindo. E aí um dia eu falei assim com as meninas assim, só falta perder meu carro. Gente, eu tinha um carro rosa da cor da minha blusa. Fiquei com meu carro rosa há 11 anos, era um sonho meu de criança. E eu acho assim, que a gente às vezes tem que voltar lá na criança que a gente foi e relembrar os sonhos que a gente tinha. Porque um ser que a gente sempre foi verdadeiro é a criança. E eu falava assim, eu vou ter um carro rosa, eu vou ter uma casa rosa. Eu tenho uma casa rosa. Tive um carro rosa por 11 anos. E aí eu falei assim, só falta perder o carro. O resto foi tudo. Tudo que eu 20 anos de minha vida foi embora. E aí, um dia eu acordei, um belo dia, estava indo trabalhar, e aí eu ia levar minha filha, e aí sabe que eu já estava conhecendo uma pessoa, e eu ia levar o meu enteado, que eu chamo de enteado, que hoje é meu filho do meu coração, comigo. Aí Deus colocou um lugar assim, não leva. Tava chovendo, aquela chuvinha fina, e aí Deus colocou um louvor no meu coração, que eu até postei nos meus stories. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi, não se compara aqui ao de vir. A gente só quer o que não se compara. A gente não quer a parte do que perdido foi. A gente não quer perder. Aí eu saí da minha casa, passou uns 10 minutos, meu carro perdeu o freio. Eu bati de frente num poste, meu carro deu perda total. Sem seguro. Eu rasguei 30 mil reais assim, de uma vez. E aí fui pro hospital, fiz um monte de exame e tal, intacto, né? Não tive nem, só uns arranhãozinhos, mas o carro deu perda total. Aí o cara do reboque me manda mensagem, um vídeo, Michele, isso aí aconteceu não, mas quando você tava no reboque, ele pegou fogo. Estourou tudo. Eu falei, sério? O carro explodiu. Eu falei, glória a Deus, se foi pra mim, foi pro carro, eu tô livre, né? E aí, irmãs, eu sempre encaro tudo na vida de uma forma muito leve. Não é que eu estou contando para vocês aqui porque eu superei, não. No momento em que meu carro foi batido, que eu olhei para um sonho que eu tinha, que eu realizei, pegando fogo, eu chorei. Só que 10 minutos depois eu estava assim, eu só tinha uma preocupação, porque eu bati num poste. Me falaram que eu tinha que pagar o poste. Aí eu lembrei que eu virei para um funcionário meu e falei assim, eu só estou pensando uma coisa, onde que eu vou colocar meu poste? Porque se eu partir, vou pagar, ele é meu. Ele, Michele, você acabou de perder seu carro, você está fazendo piada. Eu falei, gente, o carro foi, tchau, eu vou comprar outro. Mas e o poste? Tem que colocar em algum lugar, é meu. Vai colocar em algum lugar. Então eu sou assim, sabe? Não tem nada que me abale ao ponto de eu reclamar. Eu não reclamo de nada. Glória a Deus. Pode cair um teto na minha cabeça. Literalmente, eu vejo estrela. E aí eu falo assim, tudo bem, Deus, eu não sou de reclamar, mas também podia dar uma aliviada, né? Tá muita pancada. Né? E aí, para piorar, eu guardei o carro para ver se tinha conserto na casa
Já pensou? Aí veio aquela enchente em janeiro na Tereza Cristina, o carro alagou. Eu falei, agora chega, vou fazer um velório e vou enterrar. Não deu pra vender nem peça, irmãos. Porque primeiro falou assim, já dá pra vender peça. Pegou fogo, não dá. Agora alagou, já era. E aí foi. Até o banco estragou e foi. Então, quando a pastora estava ministrando aqui antes de mim, quando ela falou de quebrar, né, de moer, de fazer de novo, eu fiquei refletindo no que eu vivi na pandemia. Deus me moeu de todas as formas, irmãos. Deus me moeu assim, de um jeito que eu nem podia imaginar. E aí, já em 2021, 7 de setembro de 2021, não vou esquecer dessas datas, eu fui ministrar lá em Rondônia, numa cidade chamada Ji-Paraná. E quando eu bati o olho nas pessoas que me contrataram, eu falei, essa pessoa é diferente. Esse casal aí, sei não. Esse povo é crente. Aí então, aí depois esse povo é crente. Aí assim, eles falam, aí começaram a falar de igreja, porque eles vão te chamar para o culto, né? Porque às vezes esse povo acha que eu sou celebridade, não me chamam para as coisas não. Aí me chamaram para ir no culto, aí teve um culto de domingo, eles não me chamaram. Ficaram sem graça. Aí beleza. Quando foi na segunda, você me chega na terça de manhã, tem um culto na igreja, você quer? Eu falei, que hora? 6 horas da manhã. Eu falei, misericórdia, agora eu vou dizer. Irmãos, Deus me tirou daqui, me levou para o interior de Rondônia para falar comigo. E eu estava vivendo um momento que eu tinha conhecido uma pessoa, estava colocando minha vida diante de Deus, mas eu falava com Deus assim, Deus, eu não posso casar de novo, não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E eu comecei a colocar um monte de não posso para Deus. E Deus me falou assim, quem é você para achar o que você pode ou não deve fazer? E aí eu falei com Deus assim, eu estava querendo voltar ao meu ministério, aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Eu não tinha coragem, porque para mim, se eu casasse, eu morasse com outra pessoa, se eu casasse, eu estava pecando do mesmo jeito. Então eu não conseguia dimensionar como eu ia lidar com o divórcio, como eu ia falar não para uma pessoa, deixar de ser feliz e viver a obra de Deus. E Deus usou o pastor claramente para falar comigo que Deus estava colocando uma aliança dourada no meu dedo naquele ano ainda. E naquele dia Deus me autorizou a casar de novo. Então eu fiquei uns 6 meses orando a Deus, falando, Deus, eu posso ou não posso casar? E meu marido, no segundo encontro, ele pediu para casar comigo. Eu falei, como doido, gente? Nem me conhece direito, né? Porque a história é longa, mas... aí eu liguei para ele e falei assim, nós vamos casar. Ele, glória a Deus. Aí eu falei, não vamos casar. Eu falei, porque Deus deixou. Ele, por que vocês estão pedindo para Deus? Eu falei, claro, se Deus faz que não, eu sei correr. Errar de novo eu não ia. Uma vez, gente, né? Segunda já é burrice. E aí, né, nesse ano de 2021, Deus já tinha restaurado muita coisa, né? Deus já tinha me dado condição de muita coisa, estava restaurando ali a minha vida familiar, Deus estava restaurando a minha vida profissional, no sentido que a gente passa muita vergonha, né? Você tem tudo, de repente você não tem nada. Então você está aqui, quanto mais você sobe, gente, maior é o tombo. Então meu tombo ele foi muito alto, é muito mesmo. E assim, e eu sempre crendo que Deus tinha algo para fazer. E aí Deus falou comigo no meu coração, o único problema é que você andou comigo a vida inteira. Só que eu falo o seguinte, eu era aquela pessoa que eu tinha tanta fé, meu problema não era fé, às vezes era excesso de fé. Eu falei, oh Deus, eu quero reformar a casa, vamos lá Deus. Aí Deus vinha. Oh Deus, agora eu vou trocar de carro. Aí Deus ia também. Oh Deus, mas acho que agora eu posso ampliar a minha empresa, Deus. O que você acha? Vamos embora, Deus? Deus ia. Porque Ele está sempre com a gente. Foi ministrado aqui hoje que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então muitas vezes eu achava que Deus era meu funcionário. Eu planejava tudo. E sabia que Deus ia me abençoar. Aí Ele é Pai. Mas era inconsciente. Então às vezes a gente faz isso. Não é que a gente não crê. A gente às vezes crê até demais. A gente vai e quer que Deus acompanha. E aí quando foi no ano de 2021, em setembro de 2021, Deus falou assim, sai da direção, vai pro carona. Deixa que desse carro cuido eu. Eita glória! E aí eu troquei de lugar com Deus. Eu falei, Deus, toma o seu lugar, que era para ser seu há mais de 20 anos. A direção da minha vida é sua. Eu não quero mais ser a minha motorista. Eu quero ficar no banco do carona. Eu só vou onde o Senhor me permite ir. Pode ser, gente, a melhor proposta da minha vida. Se Deus não estiver lá, eu falo não. E aí, eu troquei de lugar com Deus. Falei, Deus, agora o Senhor dirige. Primeiro eu pergunto, Deus, eu posso fazer? Se Deus falar que eu posso, eu vou fazer. Não vou mais pedir para Deus ficar me acompanhando, não. E
E eu brinco, eu aprendi com minha mãe. Minha mãe é assim, tudo que ela vai fazer, não, eu tenho Deus. Mas Deus corre atrás dela a maratona. Porque ela não para. Então é aquela pessoa que... E eu não desligava. E a pandemia me fez desligar. Então eu vivia muito nessa questão de eu tô com Deus, eu tô com Deus. Tô. Mas é da maneira que Deus quer que eu esteja? É da maneira que Deus projetou para mim? Conheço a Deus 22 anos. Mas eu estou realmente vivendo a vontade de Deus há um ano. Realmente estou vivendo o propósito de Deus há um ano. E aí o que Deus fez na minha vida depois de setembro de 2021, irmãs? Deus ele restituiu tudo que foi levado em 20 anos em menos de um ano. Glória a Deus. Meu irmão devolveu, pelo menos meus móveis, ele devolveu meu salão. Consegui comprar um carro melhor do que eu tinha. Moro numa casa alugada melhor do que eu tinha. As minhas propostas de trabalho aumentaram. Tudo multiplicou. Até meus bichos, né? Que eu tinha um bicho, agora eu tenho 9. Estimação. Quando meu marido fala assim comigo assim, tá bom, né, Michelle? Eu falei, Deus falou 7 vezes mais, aí já são 9. Eu falei, 9 vezes mais que Deus restituiu, porque eu gosto muito de bicho, né? De estimação. Gato e cachorro mesmo, gato e cachorro também em casa. Até filhos, né? Porque eu tive uma filha só. Quando a pastora falou também que eu vivi, que eu tive problema na minha gestação. Minha filha nasceu prematura aos 7 meses, eu tive hemorragia. Não sabia se ela iria sobreviver, ela passou 18 dias em CTI. Então, assim, eu tenho muitas histórias com o Senhor de milagres que eu vivi. Eu poderia compartilhar com vocês aqui. Minha filha é um milagre. E aí, recentemente, o diabo falou comigo algo assim, eu até falei com a Gisele, né, Gisele? Foi bem perto do congresso. O diabo, depois que Deus restituiu tudo, irmãs. E tem uma palavra aqui que eu vou ministrar para vocês. Depois que Deus restituiu tudo, o diabo veio para mim recentemente, há um mês atrás, e falou assim, você não perdeu tudo. Você não perdeu sua filha. E aí eu falei com Deus assim, Deus, como assim? Está repreendido em nome de Jesus. Eu compartilhei isso com a Gisele. Falei, Gisele, eu queria te ajudar mais, mas só Jesus. Então, irmãos, às vezes Deus coloca a gente aqui, não é porque a gente está 100% preparada, não. Porque a Gisele ministrou, e a Denise? Érica? Que a Érica ministrou, Deus queria que eu estivesse aqui de manhã. Eu falei com a Gisele ontem, eu não ia dormir aqui. Eu fui no culto quinta-feira, Deus falou, você vai dormir lá. Eu falei, tá bom. Eu falei que onde Deus mandar eu vou. E aí eu vou viajar amanhã a trabalho, uma correria para a Gisele. Eu não ia não, porque realmente eu não posso, mas Deus mandou, eu vou larguei minha mala desmontada lá no meio do caminho e vim. Hoje eu entendi que Deus queria falar comigo aqui de manhã. Então, por mais que a gente esteja aqui no altar do Senhor, falando de Deus, que Deus fez na vida da gente, Deus vai estar trabalhando na nossa vida o tempo todo. A gente nunca vai parar de ser moldada. A gente tem que ser moldada todos os dias. E aí minha filha, um mês atrás, mais ou menos, ela veio pra mim do nada e falou, eu vou morar com meu pai. Eu falei, oi? Eu quero morar com meu pai. Aí eu tive que cancelar a escola. Falei, tá. Mas pensa uma mãe que primeiro, é um sonho de Deus na minha vida, né? Eu sempre sonhei em ser mãe. Eu orei 7 meses porque eu não podia ter filho. E ela veio. Depois eu orei bastante porque ela ficou no CTI, teve vários problemas. Então, assim, minha filha era um sonho de Deus para mim. E aí Deus colocou no meu coração assim, nada pode ocupar o meu lugar. Nem a sua filha. Então ela vai, mas ela volta. Aleluia. Então, às vezes a gente tem que abrir mão, irmãs, dos nossos filhos para Deus. Para que Deus entenda que mesmo se eu perder a minha filha, eu vou continuar fiel a Ele. Mesmo sem a presença da minha filha na minha casa todos os dias. E olha que ironia, meus 2 enteados moram comigo, não moram com a mãe. E a minha filha resolveu sair de casa. Aí você fica sentindo a pior mãe do mundo. Aí você tenta ver onde que você errou. E aí o diabo falou comigo, mês passado, você não perdeu tudo não. E aí quando ela me falou isso eu entendi. Eu falei, cala sua boca. Porque ela, minha filha, não é minha, ela é do Senhor. E eu entreguei ela para Deus. Falei, Deus, eu ainda não tinha, irmãos, aberto mão. Eu ainda colocava a minha filha até o mês passado no lugar de Deus. Eu não percebia, mas eu colocava. Eu precisei que ela saísse da minha casa, da minha presença, para eu realmente hoje falar assim, não tem nada que ocupe o lugar de Deus na minha vida. Porque eu vivo até sem minha filha, que eu achei que eu não viveria. Deus me mostrou que eu vivo até sem ela.
Então a gente às vezes tem que passar por situações que a gente não entende. Mas Deus falou comigo, ela vai voltar. E eu estou em paz. Deixar de sofrer? Humanamente impossível. Só que até o sofrimento ele nos molda, né? Então assim, o que Deus me trouxe para falar aqui, o que eu pensei que eu ia falar, Deus foi mudando na parte da manhã. Deus mudou durante a ministração da Gisele. Gisele usou uma palavra que está em Mateus 6,33, que Deus colocou no meu coração em 1º de janeiro desse ano, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas não serão acrescentadas. Eu ia ministrar essa palavra, Deus falou, não é essa palavra. Agora eu entendi por quê. Porque ela já foi dita aqui, né? Deus já tinha por que ministrar ela. E aí, irmãs, meu breve testemunho para vocês. Breve, porque eu ficaria aqui uma semana falando tudo que Deus fez na minha vida. Mas o que eu queria trazer para vocês é o que Deus restaura. E que em 22 anos conhecendo o Senhor, eu tenho vivido o propósito dele somente a um. Porque foi quando eu decidi que o meu lugar não era na direção da minha vida, porque eu não sei o que é melhor para mim. Não sei o que é melhor para minha filha, não sei o que é melhor para vocês. Só o Senhor. Por melhor que seja o meu coração, ele é enganoso. Então, o que Deus colocou no meu coração, eu queria distribuir aqui antes de eu fazer outra dinâmica. As mãos distribuem para mim? Deus colocou no meu coração algo muito simples, tá, gente? Foi ocorrido ontem. Tem 2 chocolatinhos aqui. Um bis e um sonho de valsa. O sonho é para você entender o seguinte: se você quiser viver os seus sonhos, eles vão ser frustrados. Se você tem um sonho, eu tinha um sonho e fulano acabou com o meu sonho, é porque era seu. O único sonho que não pode ser frustrado são os de Deus. Os sonhos de Deus para a sua vida, ninguém frustra. Glória a Deus. Se tem sonho que não está realizando, que é seu, larga dele hoje. E esse bis que está aqui é só para você querer mais. Porque durante 20 e tantos anos eu aceitei da vida muito menos do que eu merecia. Eu aprendi a me conformar com um casamento ruim, com uma vida financeira que dava para pagar as contas. E Deus devia olhar para mim e falava: eu sou o dono da prata e do ouro, você está querendo só pagar a conta? Então assim, esse bis é para vocês lembrarem que vocês podem muito mais do que vocês aceitam. E o que Deus tem para vocês, irmãs, é inimaginável. No casamento, na profissão, na vida familiar, na vida financeira. O que Deus tem para nós é incomparável. A palavra de Deus diz que nem olhos viram. Enquanto as irmãs entregam aí, só para vocês entenderem, esse papelzinho que está aí dentro é um dever de casa para vocês. Vocês vão escrever aí o que vocês não estão deixando Deus dirigir na vida de vocês. Porque tem algo que você fala assim: não, Deus já está, Michele, na direção da minha vida. Meu caso é diferente do seu. Eu já deixei Deus dirigir minha vida, mas Deus falou comigo ontem que tem pelo menos uma coisa que vocês não abriram mão para Deus ainda. O que você acha que você não deveria sem? Seu filho, seu marido, seu namorado? Seu emprego? O que te impede de deixar Deus assumir 100% o controle da sua vida? Então, nesse papelzinho eu queria que vocês colocassem isso. Não é para mim. Vocês vão guardar isso com vocês. O papelzinho é só para vocês terem papelzinho para anotar. E queria que vocês colocassem aí um sonho que não se realizou. Porque Deus vai te falar se é sonho dele ou se é seu. Então, 2 coisas. Algo na sua vida que te impede de Deus assumir 100% a direção. Tem alguma coisa na nossa vida. Eu não sei o que é. No meu caso, por último, foi minha filha. Deus falou: peraí, já falta ela. Não foi o diabo que tirou, não. Foi Deus que permitiu. Para eu entender que eu estou aqui de pé, dando esse testemunho para vocês, dizendo que eu consigo. Você consegue. Eu consegui sobreviver perdendo tudo que eu tinha. Literalmente. Quando eu falo tudo, irmãs, eu tinha um salão, eu perdi mais ou menos uns 400 mil reais. Mas 30 do carro, depois de 22 anos de profissão, comecei do zero. Aos 37 anos de idade, eu estou com 39, vou fazer 40. E eu pensava assim: meu Deus, só com 60 que eu vou recuperar o que eu tinha.
Não, Deus me deu em 2 anos. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Na minha força foi 20 anos, na força de Deus foi 2. Glória a Deus. E aí, esse papelzinho é para vocês escreverem isso. No momento seus com Deus, você vai escrever aí o que realmente você precisa que Deus tome controle da sua vida. Qual área que Deus vai trabalhar aí que você está escondendo dele? Porque, irmãos, você pode esconder. Eu achei que eu estava servindo a Deus. Fiquei 22 anos quietinha sem ministrar. E Deus me levantou de uma maneira, quando a Gisele me falou, é a segunda vez esse ano, terceira vez esse ano que eu ministro em um congresso. Eu fui para Rondônia, no lugar que Deus me tratou, eu ministrei. Eu preguei, na abertura de uma igreja. E aí eu falei, Deus está chamando para pregar em igreja, eu não sou pastora. E aí Deus fez mais, você vai pregar na sua rede social. Uma vez por semana você vai entrar lá e falar de Jesus para as pessoas. E eu estou fazendo. E aí o diabo se levanta, tem dia que eu não durmo, é dor de cabeça, problema. Então, Jesus tem misericórdia, nunca vi tanta luta. Mas é assim mesmo, irmão. Você sabe que está sem luta é porque você está muito tranquilo, você fica preocupado. Quando eu passo uma semana sem nenhuma lutinha, eu falo, gente, eu estou pecando. Porque o diabo não está incomodado comigo. O que eu estou fazendo? Ele está tão bonzinho. Mas aí, irmãs, esse bombonzinho é para vocês lembrar que o sonho de Deus, ele não pode ser frustrado. Esse bis é para te lembrar que você pode muito mais. Que Deus tem muito mais para você do que você tem aceitado na sua vida. E aí, para que essas coisas acontecessem na minha vida, gente, para que eu perdesse tudo e entendesse que o lugar de Deus, ninguém ocupa, que Deus ele precisa estar no lugar dele. Eu falo que Jesus, ele é tão tremendo, que Deus colocou no meu coração uma palavra, uma coisa seguinte. Vocês já pararam para refletir que a gente vive um tempo marcado? E eu gosto de falar isso onde tem gente que não é cristão. Aqui nem faz tanto sentido porque vocês creem em Jesus. Mas eu gosto de falar isso com o ímpio e com o ateu. Eu falo para ele o seguinte, me explica então Jesus. O nosso calendário é marcado antes e depois de Cristo. Nós vivemos 2022 depois de Cristo. Como que um homem mudou o calendário de toda uma nação? Ele é o cara. Se ele não é Deus, ele é quem? Por que não é antes e depois de Buda? Por que não é antes e depois de Maomé? Por que não é antes e depois de não sei quem lá, esses tantos citam aí? Por que o nosso calendário é marcado antes e depois de Cristo? Porque quando Jesus passa, ele muda a sua história. Não tem como encontrar Jesus e continuar da mesma forma. Não tem como. Antes, Jesus, depois de Jesus. É assim o nosso calendário. Ele tem uma linha, uma divisão. Já pararam para pensar isso? Quão forte isso é? Isso é argumento para a gente pregar para ateu. Quando um homem pobre, filho de um carpinteiro, não tinha internet, não tinha Instagram, não, ele não tinha 1 milhão de seguidores. Como que ele conseguiu marcar o nosso calendário de tal forma? A explicação que Deus me deu é essa, que onde Jesus passa, ele muda a história. E depois de Jesus é contado um novo tempo. Ele mudou o calendário de toda uma humanidade. E você acha que ele não vai mudar a sua vida? Você acha que se realmente você passar por ele, a sua vida vai continuar como está? Não. Então você, assim como eu, viveu 20 anos na presença de Deus, mas não passou por ele da maneira correta. Não deixou ele ser o Senhor da sua vida. Essa que é a diferença. Porque quando a gente deixa realmente Jesus ser Deus, e não apenas aquele Jesus lá que as pessoas contam, né? Que morreu e está naquela cruz até hoje. Porque o nosso Jesus não está na cruz, não. Ele ressuscitou. A nossa cruz está vazia. Ele está aqui. Ele vive. E ele está aqui agora, porque a palavra de Deus diz que onde estão 2 ou 3 se reunindo em meu nome, eu me faço presente. Então eu creio que o nosso Senhor está aqui neste lugar. Amém. Porque a palavra dele nos garante. Amém. E aí, irmãos,
eu queria fazer uma dinâmica para vocês entenderem. O que eu preciso fazer então, Michele, para deixar Deus assumir a direção da minha vida? O que eu preciso fazer então para Jesus marcar a minha história e contar um novo tempo? Irmãos, só tem uma forma. Eu vi que Deus ele projetou esse congresso aqui, não foi a Gisele. É o Espírito Santo de Deus que colocou cada pessoa para estar aqui. Amém. Porque desde o início, o Deus está ministrando se encaixa. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Amém. Não tem como Deus mudar a sua história se Ele não estiver em primeiro lugar. O seu casamento não pode estar, o seu filho não pode estar, o seu status não pode estar, a sua posição social não pode estar, nada. Nada. Jesus ele tem que estar em primeiro lugar. E aí o que acontece? A gente vai viver na vida assim, ó. Isso aqui, gente, é o que acontece com todo mundo. Michele, mas você não tem noção. Meu dia tinha que ter 50 horas, porque 24 horas é pouco, concordo. Tem dia que eu durmo 2 da manhã, acordo 7 e falo, meu Deus, eu não terminei de fazer metade do que eu tinha que fazer. Parece que literalmente nosso tempo está sendo abreviado, não é? Então a gente tem filho, marido, trabalho, deixa eu ver o que mais. Ministério, tem que estudar, tem que fazer compra, tem que arrumar casa. Lavar roupa. Isso aqui é o nosso tempo, tá, gente? Esse vidrinho aqui representa 24 horas do nosso dia. Lavar roupa, irmã? Oh, misericórdia, Senhor. Passar, cuidar. Eu tenho que cuidar de 9 bichos de estimação, só Jesus para limpar a casa. E aí, nossa, tem que ser saudável ainda. Eu tenho que fazer atividade física. Meu Deus do céu, quanta coisa eu tenho para fazer por dia, né, gente? Hã? Estudar. Então, tudo isso é nossas tarefas por dia. E aí, essas pedras aqui, gente, é tudo que você tem que fazer o dia inteiro, dependendo da sua profissão. E essa maior aqui é Deus. Não entrou. O que eu faço agora? Não cabe Deus no meu tempo. Está sobrando. Não tem como aumentar o pote, gente. O dia só tem 24 horas para todo mundo. E eu não consigo, Michele, ter tempo para Deus. Por quê? É muitos afazeres, gente. Até o nosso ministério, às vezes, tira o nosso tempo de Deus, porque está servindo todo mundo ali. E o seu tempo com Deus, o seu momento, o seu devocional, o seu entrar pro quarto ali e falar com Deus. Eu aprendi isso de 1º de janeiro desse ano. E às vezes errando, às vezes eu perco a hora e eu falo, Deus, hoje não é o que eu queria, mas eu estou lá no carro. Senhor, abençoe esse dia. Às vezes eu não consigo tirar 1 hora do meu dia. Tem dia que eu tiro 5 minutos. Mas eu decidi que a primeira coisa... Você não botou marinho, 50% marinho. Nossa, aí a pedra fica aqui. Me arruma mais pedra. Me arruma mais pedra. Porque aí não vai caber. Então, irmãs, eu aprendi que a primeira hora do meu dia ela tem que ser para Deus. Eu não posso pegar nisso aqui. Se eu pegar nisso aqui, é 3 horas que vai embora, meia hora que vai embora. Eu não vou ter tempo. Eu já não pus o celular nem a rede social aqui, senão, minha filha, essa pedra está aqui, ó. Aí que Deus não entrava na história mesmo. Então, irmãs, com tanta coisa para fazer, como que eu vou ter tempo para Deus? Vou mostrar para vocês. O que é mais importante de tudo isso que eu falei para vocês? Deus. Quem que tem que entrar em primeiro na nossa vida? Deus. Então eu começo meu dia com quem? Deus. Primeira hora do meu dia, quando eu levanto da minha cama, quem que tem que ser? Eu tenho que buscar quem? É olhar o WhatsApp? Instagram? Fazer o café para criança? Às vezes até posso fazer para liberar rápido e ter tempo com Deus. Às vezes até posso levar o menino na escola e voltar rapidinho. Quero que vocês entendam a essência dessa dinâmica. Mas Deus está em primeiro lugar. Aí eu vou colocar, o que nós temos que colocar aqui, irmã? A roupa, a cozinha, marido, os filhos, eu só tenho é isso mesmo, porque se tivesse mais não cabia no pódio. Os bichinhos de estimação,
Academia, nós temos que estudar também. Tem que ler, gente, porque a pessoa hoje em dia, para ser cool, tem que ler. Eu trabalho na rede social, no meu caso. Eu tenho que fazer vídeo para aluno. Meu Deus, não vai caber não. Olha que interessante, gente. Coube tudo agora. Eu aumentei o pote? Não, Deus em primeiro lugar. Olha, ainda sobrou espaço aqui, olha. Falta um ainda, cadê? Quem pegou? Isso aí é a parte fitness minha que não quer entrar aqui de jeito nenhum. Isso aqui é a academia que pulou, gente. Gente, agora coube. Cadê que tá sobrando pra fora aqui? Eu ainda coloquei meu colocado, porque eu tô com medo de quebrar o pote. Por que coube? Porque Deus é o primeiro lugar. A gente inverteu as prioridades. Então dá para caber tudo no seu dia de 24 horas. Se Deus estiver no lugar dele. Eu falei com a Gisele, eu sou professora, né, Gisele? Você sabe, né? Eu faço isso com meus alunos, viu, gente? Eu gosto de trazer uma figura de linguagem, porque isso aqui, meu pastor fez comigo numa igreja no início do ano. 1º de janeiro o pastor pregou lá e fez essa dinâmica, né, num pote grande. Eu falei, eu vou usar essa dinâmica no momento certo, Deus. Eu preciso usar isso para as pessoas entenderem que quando Deus entra em primeiro lugar, tem espaço para tudo na nossa vida. Eu não preciso abrir mão do marido, eu não preciso abrir mão do filho, eu não preciso abrir mão da academia, eu não preciso abrir mão do meu trabalho, mas eu tenho que ter prioridade. E Jesus, ele tem que ser o centro, ele tem que ser a prioridade, ele tem que ser o primeiro. Porque, irmãos, orar no final do dia eu não vou orar. Estou tão cansada. E aí eu já fiquei tão frustrada que eu só oro, sai, Deus tem misericórdia. Amém. Não é assim às vezes? Irmãs, eu estou falando isso para vocês aqui, não é porque eu sou perfeita, não. Ontem mesmo eu perdi a hora, a gente tinha uma coisa importante para fazer. Eu falei para o meu marido assim, vamos morar no carro. Hoje não vai dar para fazer um devocional de 1 hora. Mas Deus, ele vai ser o primeiro aqui. Ele vai tomar o controle da situação. Então tem momentos que a gente vai correr, mas é o que a pastora falou aqui antes, né? 27 dias, né? Eu até anotei ali. Começa 5 minutos, 10 minutos. Seu primeiro momento para Deus ali. Às vezes não precisa acordar 1 hora mais cedo, não, só porque você vai sentir falta. O dia que você não fizer, parece que você esqueceu. Tipo assim, não, eu saí de casa e pensei que eu esqueci a roupa. A gente tem que sentir mais falta de Deus do que disso aqui, ó. Porque isso que a gente não larga não, né? E eu trabalho com isso, acaba virando uma desculpa, né? Eu trabalho com isso, eu dependo disso. Então, para eu concluir essa palavra que Deus colocou no meu coração, não adianta a gente conhecer a Deus, não adianta muitas vezes a gente servir a Deus, se a gente realmente não deixar Deus tomar a direção da nossa vida. Se a gente não colocar Deus no lugar que Ele merece estar. No altar. Deus, ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Não é filho, não é marido, não é nem ministério. É Deus. O ministério existe por causa de Deus. É para servir a Deus. Não é Deus que serve o nosso ministério. Então hoje Deus me coloca em vários lugares no Brasil inteiro para dar curso de cabeleireiro, irmãos. E a minha luta é grande. Orem por mim quando vocês forem orar. Porque às vezes eu chego no congresso com 300 e 400 cabeleireiros, no meio onde que tem muitos, né? Não só ímpios, né? Até ateu. E eu ponho meu pé lá e eu falo que Deus fez a minha vida. Eu falo, quando é o primeiro lugar vez que eu vou, então eu falo, Deus tem um propósito no meu coração. E onde eu colocar a planta do meu pé é porque Deus mandou eu estar aqui. E eu sempre falo de Jesus para as pessoas onde eu vou. E eu falei com Deus assim, Deus, mas falar de Jesus para quem está aqui, sentar no programa é mais fácil. Falar para o público que foi aprender a fazer cabelo, vocês não têm noção da minha luta, da minha dificuldade. Todo curso eu saio de lá só o pó. A cabeça dói, o estômago dói. Eu falo para o marido assim, eu sei que muita gente está ali, filho, queria me matar. Porque nem todo mundo nos admira. Eu falo que a gente tem seguidores e perseguidores. Então assim, e muitas vezes eu deixei esse ministério de falar de Jesus e Deus me falou que Ele me levaria em lugares que eu nunca imaginei estar, mas tinha um propósito.
E tudo que aconteceu na minha vida foi para eu continuar fazendo o que eu fazia, porém agora com um propósito maior. E meu maior propósito é motivar as mulheres, é mostrar para as mulheres que elas podem, mas que se Deus estiver com elas, elas podem mais ainda. Né? Porque muita coisa a gente conquista sem Deus. E eu vi uma frase uma vez, é o seguinte: o problema não é viver sem Deus, é morrer sem Ele. Tem muita gente que vive bem demais sem Deus, não vive? Agora, e morrer? Quem quer pagar para ver? Eu não quero. Né? Então eu questiono muito isso. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe a nossa hora. Então, o que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês foi isso. Deus realmente só mudou a minha vida, só me reconstruiu no dia que eu permiti ser moldada por Ele. Então eu vi que essa palavra tinha todo sentido para esse dia de hoje, né? Pelo propósito que Deus colocou no coração da Gisele. Então vocês que estão aqui, permita Deus quebrar tudo que tem que ser quebrado, irmãos. Vai doer? Dói, mas vale a pena. A reconstrução de Deus ela é maravilhosa. E os sonhos de Deus, eles não podem ser frustrados. E aí o que eu queria falar para vocês para encerrar isso: para de sonhar. Porque sonho pode ser frustrado. Viva o seu propósito. Deus não tem um simples sonho para você, Deus tem um propósito. O que Deus tem para você não é sonho. Sonho para Deus é presente. Ai Deus, eu queria um carro novo, tá aqui. E gente, eu falei pra vocês da lista, né? O marido que Deus me deu hoje superou a lista. Ixi. Eu falei pra Deus assim: Deus, eu nem pedi pra ser bonito, beleza, veio de brinde. Deus se caprichou na embalagem. Deus se caprichou na embalagem. Deus me deu mais 2 filhos que moram comigo. Inclusive o mais novo, que está com 16 anos, quando eu comecei a namorar com o pai dele, bem no comecinho, só para resumir, que Deus colocou no meu coração de contar, e ontem foi até uma audiência de guarda dele, e a mãe dele não faz a mínima questão dele, e eu falei, se não fosse eu na minha vida, eu ia com os 2 pés na cara dela na audiência. Nessa hora você fala, como é bom ter o fruto do Espírito. Porque ele perto do menino não fala não, fala, você tem que entender, é o jeito da sua mãe de amar, longe dele eu falo, se eu pudesse eu dava na cara dela. Porque ela não faz a mesma questão dos filhos que ela tem. Azar dela, o presente é meu agora. E eu falei pro meu marido assim, lá na porta da audiência, não sei pra que vai ter essa audiência. A guarda é minha, gente, o filho é meu. Vocês 2 estão brigando porque fez, mas eu sou a mãe do menino. E ele tem 16 anos e eu adotei ele pra mim. Quando eu falo que ele fez a gente casar mais rápido, porque quando... Por isso que eu falo, a gente pode fugir de Deus, mas não tem jeito. A gente estava com uns 3 meses de namoro, mais ou menos, ele sumiu de casa, ele morava com a mãe dele. Ele subiu de casa, de madrugada, a mãe dele não atendeu o telefone, estava passeando, viajando, a tia ligou pro meu marido hoje, né, que é meu marido, que nos casou, e aí falou assim, o Vitor sumiu de casa, 2 da manhã. E tinha um tempo que ele estava sem conversar com o pai dele e tal. E a história é bem longa, porque o pai dele não podia nem chegar perto, porque tinha um processo contra a mãe, tinha um processo contra o pai. Então eu falei, mas eu posso procurar esse menino, e eu não conhecia ele ainda. E aí, Deus colocou no meu coração assim, vai, corre, tem algo errado. Peguei o carro, fui 2 horas da manhã procurar esse menino. Quando eu cheguei na porta da casa da mãe dele, Deus falou assim, ele está tentando suicidar. E eu estava até então afastada da igreja. Sabe quando você está assim, eu tenho que consertar minha vida e depois eu volto? Mas a gente não afasta de Deus não, irmão. Pelo Deus não afasta da gente. E aí Deus falou comigo assim, ora que é espírito de suicídio. Eu falei, não, o diabo não faz comigo. Aí procurando, achamos. Aí ele teve uma crise meio lá de pânico, começou a surtar, estava com 13 para 14 anos. E aí Deus falou comigo assim, ele tentou suicidar. Ora por ele. Eu falei, eu estou na casa da mulher. Já entrei, que é muito. Vou orar ainda? Vou não. E sabe quando você entra, irmãos, e o Espírito ele é o mesmo, ele testifica, né? E eu aprendi que o dom que Deus te dá, ele não tira. Quando eu entrei lá, eu vi tanta coisa que eu não queria ter visto. Eu falei, gente, tanto tempo que eu não vejo um negócio desse, esse negócio estranho. E aí Deus começou a mostrar no meu coração, ora, eu falei, não, o diabo quer me envergonhar, não estou congregando em igreja nenhuma. Não estou em ministério nenhum, não estou debaixo de autoridade nenhuma. Eu não vou orar não, porque não vou orar que o diabo vai falar, quem é você? Vai mandar eu calar minha boca. Aí Deus falou, você está debaixo da minha autoridade. Só quero que você abra a sua boca que eu vou te usar. E aí eu virei para ele e falei, você não me conhece, sou namorada do seu pai. Né? Mas, e aí estava a mãe da mulher, a irmã da mulher, as 2 irmãs da mulher, o filho
filho mais velho dele, a namorada. E eu falei assim, eu quero que você me fale o que você vai fazer. Aí ele falou assim, nada. Eu falei, eu sei que você vai fazer alguma coisa, eu quero que você me fale. Ele não quer falar, eu falei, você vai me falar. O que você queria fazer? Aí ele falou assim, suicidar. Uma criança de 13 anos. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, não sei. Eu falei, você sabe. Isso o Espírito Santo me conduzindo. Porque eu estava pensando na situação, né? Na cadeia de mulher, eu pensei, não. E aí ele falou assim, para acabar com essa dor. Eu falei, que dor? Ele, eu não sei explicar. Aí eu falei, posso orar por você? Ele falou, pode. E a avó dele já estava doida. Suicidar! E ele não tinha falado para ninguém. E aí eu fui, orei por ele. Ele fazia tratamento com psicólogo, a mãe dele queria que ele tomasse remédios de depressão. Naquele dia Deus curou ele. E aí eu orei pela vida dele. Ele foi para minha casa e está lá até hoje. E aí ele não tomou remédio mais. Não tentou suicidar de novo. É um menino feliz, saudável, lindo. E assim, virou meu filho do coração. Esse dia eu entendi como que é importante a gente estar atento. Por mais que você pense que está longe de Deus, Deus ele quer te usar. Amém. E às vezes Deus vai falar assim, não tem ninguém para usar não, filha, tu mesmo. Não tem ninguém sobrando, melhor você. Não tem ninguém mais ungido, não tem ninguém mais preparado, não tem ninguém mais crente. É só você que pensa na madrugada. E agora? Se Deus te levanta para orar por enfermo, será que eu tenho coragem? Deus mandou repreender um espírito de suicídio. E eu pensando assim, não posso. Realmente, irmãos, eu não posso. Mas Deus pode. E aquilo que Ele te dá, Ele não toma. Você pode estar até afastada. Eu falo, desviada não, está amarrado. Mas você pode estar até afastada. O que Deus te deu, Ele não toma. Os dons são seus. Só não são manifestos. E aí, Ele mora comigo até ver aqui ontem, né? Eu amo assim, no fundo do meu coração. E Deus tem restaurado, sabe, a nossa família, que foram 2 famílias destruídas, que Deus permitiu que virasse uma família nova, né? E eu creio na palavra que a glória da segunda casa, nessa questão, seja essa casa, que Deus esteja falando, seja maior do que a primeira. E hoje eu oro a Deus para que minha família, mesmo sendo 2 famílias que foram desfeitas, que Deus ele seja o Senhor do meu lar. Então, assim, hoje, e eu falo que Deus é tão tremendo, gente, que onde a gente não consegue ir, Deus coloca alguém. E aí eu quis trocar meu enteado de escola, coloquei numa escola particular. E aí eu falava assim, Deus vai usar alguém para falar com esse menino. Porque a gente às vezes não tem acesso, adolescente, né? A melhor amiga dele é crente, mas crente. Aí ele foi para uma escola que a amiga dele é sapatinho de fogo. Eu mando mensagem para ela assim, falo, menina, eu oro para Deus continuar te honrando nessa escola. Ela lê a Bíblia na escola, prega os meninos tudo, 16 anos de idade. E aí teve um dia que a escola me ligou, falou assim, Michele, por que tu teve uma crise de pânico, de ansiedade? Aí eu saí igual doida lá, levar atrás dos meninos. Chegou lá e disse, quem foi, irmãos? Essa amiguinha dele abraçou ele do nada e começou a chorar. Aí eu olhei para ele e falei assim, o que você sentiu? Ele, não sei. Eu falei, eu sei, quem te abraçou foi o Espírito Santo. Aleluia. Aí ele chorou mais ainda. Então Deus é tão tremendo que aí onde a gente não consegue ir, Ele coloca alguém para ir para a gente. Então às vezes a gente ora para a pessoa, não é porque eu quero pregar, porque eu não quero falar, é porque às vezes eu não consigo alcançar. Então eu tenho certeza, todo mundo está aqui, alguém um dia orou por você. E pode não ser a pessoa que pregou para você. Mas a pessoa que pregou para a gente mesmo, nem foi ela que orou por nós. Não é verdade? Tem pessoas às vezes que oram pela gente que a gente nem sabe. Então eu falo que muitas vezes a gente pensa assim, mas eu vou orar para fulano, para ciclano, não estou vendo Deus fazer nada. Deus vai colocar as pessoas certas. Né? Então assim, eu queria contar um pouco do meu testemunho para vocês e dizer que desde o dia que eu parei de sonhar e decidi viver o meu propósito, minha vida mudou. Né? E casa, carro, mansão de menos. Por mim, até hoje eu falo com Deus, Deus, se Deus der, amém. Ah, você vai comprar casa? Eu falo, não. Deus me deu a condição de pagar aluguel. Eu quero minha casa, sabe aonde? Eu quero uma mansão lá no céu. Eu não me preocupo com a mansão celestial aqui não, eu quero a mansão celestial, nossa. Se Deus me der uma casa boa própria, amém. Se eu vou continuar até morrer no aluguel, eu não me importo. Porque eu não estou preocupada com esse tipo de herança. Então Deus colocou isso tão forte no meu coração, que a gente trabalha tanto, vive tanto por uma coisa que é tão passageira. Né? O que adianta o melhor carro, o melhor casa, o melhor telefone? Não vai fazer eu morar com o Pai. Então o que eu quero realmente para minha vida
é ter uma mansão sim, mas celestial. Eu quero lá no céu. Aqui, o que vier é lucro. Quero comer e beber o melhor dessa terra que Deus me garante. A palavra dele nos promete que nós iríamos comer e beber o melhor dessa terra e nos iríamos vestir melhor como os lírios. Amém. Eu recebo toda a promessa de Deus. Então eu queria que você fechasse os olhos só por um segundo. Você colocar um louvor aqui? Alguém consegue colocar no som mesmo? Eu queria que você só imaginasse, irmãs, com os olhos fechados aí mesmo, pode ser sentada, fique à vontade. Eu queria que você pensasse a paisagem mais bonita que você já viu. Seja essa paisagem na televisão, ao vivo. Pensa comigo a paisagem mais bonita que você já viu na sua vida. Pensaram? Uma paisagem bem bacana? Agora pensa num sentimento. Foi quando seu filho nasceu, quando você casou? Algo que você pensou assim, meu Deus, eu nunca senti algo tão maravilhoso na minha vida. Traz aí à sua memória um sentimento maravilhoso que você viveu. Um momento assim, que ficou marcado. Pode ser na infância. Um momento que você viveu maravilhoso. Traz isso à sua memória hoje, nesse dia. Um lugar bonito, um sentimento bacana. Algo que você almeja na sua profissão. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Onde você quer estar ano que vem? Tem alguma viagem que você queira fazer? Vai pensando aí. E eu queria te dizer nesse dia é o seguinte. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para você. Então tudo isso que você trouxe à sua memória ainda não é. Porque o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, nem a canção mais linda que você já ouviu, nem a batida do seu coração, do seu neném é tão lindo quanto aquilo que Deus tem preparado para você. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Então é algo, irmãos, sobrenatural o que Deus tem preparado para vocês aqui. Ou melhor, começando aqui. Tu és meu respirar, tu és meu respirar, teu Santo Espírito vivendo
Em nome de Jesus, Pai, te entrego esses vasos aqui, Deus, para serem restaurados para a glória do teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Toda honra, toda glória. Ai, é digno. Deus tremendo, aleluia. Aleluia. Gente, Deus é maravilhoso, né? Ele sempre nos surpreende e faz além daquilo que a gente realmente imagina, que a gente pensa, porque Ele é perfeito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais vai penetrar no coração do homem aquilo que Deus tem para nós. Quem é que foi abençoado? Quem quer mais de Deus? Então vamos dar uma salva de palmas. Para quem? Precisa. É para quem? E ela merece, não merece? Para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu brinco que é um irmão que gosta de mim, que eu vou responder, mas não vai Deus é lindo, né, gente? Eu louvo ao Senhor por cada uma de vocês, por cada uma que Deus tem trazido para ministrar os nossos corações aqui. E que você possa ser sensível à voz de Deus, para que Deus também faça através de vocês. Amém? Amém? Quem está com fome? Agora a gente vai alimentar o corpo físico. Mas eu quero só dar um recadinho para vocês. Eu vou dar mais ou menos uns 40 minutos para o almoço, porque ainda tem muitos Deus para vocês, para todas nós. Mas eu quero dar um recadinho para vocês que a gente está fazendo um bazar. Nosso bazar é bem baratinho e simbólico. É de 1, de 2 e 5 reais. Para abençoar o ministério. Vocês já sabem que o ministério é um ministério que vive pela fé, né, gente? A gente não tem nada. Mas a gente ora e Deus provê. E que vocês possam receber esse mimo e cuidado de Deus durante todo esse final de semana. E que o Senhor possa gerar no seu coração, no próximo, você trazer outra mulher, para também receber dessa porção que Deus tem nos dado. Amém? E que o Senhor Jesus continue abençoando você. E até daqui 40 minutos. Vai ficar lá embaixo o bazar. Ele vai ficar aberto durante os intervalos, tá bom? E depois vai ficar fechado. Quem está responsável é o Silene. O Silene,